Nesse vídeo eu comento acerca de uma afirmação feita pelo presidente Lula de que com o advento da internet, das redes sociais, o sujeito pode ser eleito sem defender um argumento por mais de 2 minutos. E eu começo emitindo essa minha opinião a respeito dessa fala, externando que eu tenho pelo presidente Lula o máximo respeito eleitoral, tanto por ele como pelo ex-presidente Bolsonaro, porquanto você conseguir mais de 50 milhões de votos não é coisa para qualquer um, não é feito para qualquer um. E eu considero o presidente Lula ele um exemplo tanto sobre o aspecto político, no direcionamento de que ele, de origem humilde, conseguiu ser presidente da República, de maneira que todas as pessoas de origem humilde, com pouca educação, se projetam nele como um ideal de lograr algo que ele conseguiu. E sobre o aspecto médico, ele também é considerado uma exceção, um exemplo, porquanto, para se ter uma ideia, a minha especialidade, que é patologia oral, eu conheço o câncer de laringe que o presidente Lula teve, de maneira que, para o tamanho do tumor que ele foi diagnosticado, com cerca de 3 centímetros, a sobrevida para as pessoas, de uma maneira geral, para os pacientes que possuem esse tipo de câncer que o presidente Lula teve e com o tamanho e estágio em que ele foi diagnosticado, elas não sobrevivem mais do que 5 anos em cerca de 45% a 50%. Ou seja, entre 55%, 45% a 50% das pessoas que apresentam esse tipo de câncer do presidente Lula, que o presidente Lula teve, no tamanho que ele teve quando diagnosticado, não sobrevive mais do que 5 anos. O presidente Lula, sob a minha óptica, ele é um exemplo desse aspecto médico de que pessoas que recebem um tratamento semelhante ao que o presidente Lula recebeu podem sobreviver mais do que 5 anos. O presidente Lula já está há mais de 10 anos com o diagnóstico desse tipo de lesão tratada e que aparentemente não recidivou. De maneira que, sob esse aspecto médico, ele também é um exemplo. Entretanto, a despeito desse exemplo político e exemplo médico, o presidente Lula, ele de vez em quando fala algumas coisas que não correspondem com a devida vênia, eu discordo, como, por exemplo, essa afirmação relativamente à internet. Eu considero que a internet, você adquirir popularidade na internet, nas redes sociais, é mais difícil do que você ser eleito, porque a popularidade na internet, nas redes sociais, ela depende de uma vontade própria do eleitor, da plateia, da assistência, enquanto que, relativamente ao fato de um candidato ser eleito, ele depende inicialmente da indicação dos caciques partidários e, posteriormente, da obrigatoriedade do voto do eleitor, porquanto o eleitor não tem alternativa, ou ele vota num ou vota no outro candidato, ou então vota nulo ou branco. Então essa é basicamente a diferença da popularidade na internet. Eu ressalto novamente que eu considero mais difícil você adquirir popularidade nas redes sociais do que ser eleito. E quando você compara, por exemplo, o Lula, o presidente Lula, que obteve mais de 50 milhões de votos, quando você vê a popularidade dele na internet, o número de seguidores dele na internet, é algo em torno de 15 a 20 milhões. Então, sob a minha óptica, ressalto, é mais fácil você ser eleito do que adquirir igual popularidade nas redes sociais.